Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado aí no domingo, onde a gente vai fazer as marcações pro pregão de amanhã, saber mais ou menos entender o direcionamento que o preço pode tomar, né? Para que a gente possa começar a semana bem. Antes, queria só deixar alguns recadinhos rápidos aqui. Primeiro deles, me desculpe o horário, hoje o vídeo não conseguiu ir ao ar às 14 horas, porque esse fim de semana eu tive alguns compromissos e não parei em casa para gravar o vídeo. Então peço aí desculpas, mas agora à noite está chegando para vocês o vídeo aí do estudo. Então, esse fim de semana, excepcionalmente, ele acabou saindo mais tarde. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a mesa da Apex, né, turma? Não se esqueçam, tá? Link tá na descrição, cupom de 90% tá aí passando embaixo da sua tela. Aproveite isso daí, porque essa mesa é uma mesa muito séria e essa é a sua oportunidade de operar no mercado americano com um investimento baixíssimo, né? Você paga só R$14,90 pelo teste na conta de $25.000, tá? Então aproveita, cupom de 90%, Save 90 valendo com o link na descrição, tá? O link para vocês comprarem e o cupom logo abaixo. Então não aproveitem, não percam mais tempo e bora operar o mercado americano, beleza? E o outro recado em relação ao treinamento, tá? Eu tinha falado a respeito da turma, que eu não tenho ideia de fazer uma nova turma esse ano. Porém, eu vou fazer o seguinte, ó, muitas pessoas estão procurando e eu vou colocar o link, a partir de amanhã eu vou colocar o link na página aqui no link do www.treinamentossmartmoney.com.br para criar uma lista de espera. Se essa lista de espera atingir 100 pessoas novas, tá? Eu não vou considerar a lista de espera antiga, porque eu não vou mais ficar mandando mensagem para quem colocou nome em lista de espera lá em janeiro, em fevereiro. Eu estou abortando isso, eu estou começando do zero, porque essa turma é a chance de, se chegar a 100 pessoas na lista de espera, aí eu vou abrir mais uma última turma para fazer o treinamento agora no final do ano. Então, a partir de amanhã, o link www.treinamentossmartmoney.com.br já vai estar com o link da turma 12 para você deixar seu nome na lista de espera, tá? Então, se vocês têm interesse, deixem o nome, mas lembrando, não é para deixar o nome por deixar, e quando receber o WhatsApp dizendo que vai abrir mensagem, pedir para tirar nome, dizer que não quer fazer mais. Tem interesse, coloca o nome. Não tem, não precisa, tá? Porque um monte de gente que deixa o nome na lista, depois quando recebe a mensagem do WhatsApp, pede para tirar, diz que não tem interesse, ou seja, quer fazer o treinamento? Deixa o nome na lista. Seja sério, assuma o que vocês querem fazer, porque eu vou de novo abrir mão do meu tempo para dedicar mais 2 semanas à noite ao vivo por um valor simbólico de R$197, mas eu espero que também quem queira fazer o treinamento queira de verdade e só deixe o nome se quiser fazer, porque vocês podem ver o depoimento da galera que fala, todo mundo virando chave, todo mundo já ganhando dinheiro. Quem fez o treinamento não se arrependeu, não sou eu que falo. Eu não fico fazendo propaganda enganosa e não fico fazendo propagandinha para vender curso. Quer fazer o treinamento? Tem interesse? Vai lá e bota o nome na lista. Não quer? Nem vai, tá? Porque se for para deixar o nome na lista e quando mandar mensagem dizer que não quer, vai prejudicar quem quer, porque se tiver nome na lista e não der suficiente o número da turma, não vai ter treinamento, tá? Eu preciso que vocês deixem o nome na lista quem quer realmente fazer, beleza? Então, sem mais falações, bora para nossa vinheta e eu já volto com isso tudo. Então, vamos lá, né, turma? Vamos falar do estudo de mercado aí, para a gente estar entendendo essas movimentações do preço.
Vamos começar olhando pelo gráfico de 60 minutos, tá? O que a gente tem aqui no INZ, no gráfico de 60? Uma coisa que vocês não podem perder nunca é a noção do que está acontecendo, tá? As pessoas têm mania de ficar olhando só time frame pequeno e aí acaba tendo confusão, acaba se confundindo. Nós temos uma situação aqui no gráfico de 60 minutos no índice, e ela é qual? O preço, ele fez um choque aqui, deixa eu colocar, ele fez um choque aqui, afinal de contas deixa eu só rabiscar aqui isso aqui. Afinal de contas ele fez a subida aqui, depois ele fez um novo fundo, deixou o topo, voltou e rompeu o fundo para vir buscar liquidez aqui em cima, né? O que a gente tem aqui agora? Nós temos uma situação onde o preço voltou agora na região do fundo. A abertura de amanhã ela vai ser muito importante em que sentido? Se o preço vir e romper esse fundo aqui, aí tchau. Aí vai embora, volta lá para os 110 mil, né? Vai para os outros níveis lá de baixo. Agora, se o preço abrir amanhã e começar a voltar a subir, nós temos o que aí? Possível teste do flip e um possível teste nessas regiões aqui de cima, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Ah, Emerson, então você quer dizer que com isso o índice agora virou e ele está em tendência de alta e nós não. O índice continua em tendência de baixa, tá? Ó, continua em tendência de baixa na macro. A coisa é que ele segurou aqui e fez um choque. Então ele pode, inclusive, buscar liquidez aqui para voltar a descer. Pode também usar essa liquidez aqui para ir até lá em cima e depois descer. Tudo isso ainda é tendência de baixa, tá? Então não se confundam quando o preço começa a subir aqui, achar que o mercado virou, tá? Olhem na visão macro. O que a gente vai ter aqui para tomada de decisão? Primeira coisa, ó, quando a gente bota no nosso 15 minutos aqui, nós temos o que aqui? Essa região aqui ela já foi testada, tá? Agora a gente tem a extremidade agora é essa daqui, tá? E aqui, ó, o que nós temos como um ponto importante? Esse cara aqui. Porque o preço, se ele for romper para baixo, ele pode fazer isso aqui. Afinal de contas, ele perdeu esse fundo. Só que isso aqui é liquidez, tá? Ele veio para vir aqui pegar negociação aqui, né? Amanhã, qual é a atenção que vocês têm que ter? Aonde o preço vai abrir, tá? Cuidado se o preço abrir com gap de alta, achar que ele está fazendo pullback e vai sair vendendo. Ele pode, inclusive, abrir com gap de alta e seguir embora o caminho dele, dando continuidade nesse movimento, tá? Aqui, ó, 15 minutos nós tivemos um choque aqui nessa região, né? No final de contas, ele não deu fundo e perdeu a linha nessa descida aqui, ó, tá? A gente pega esse movimento aqui, ó, ele renovou um fundo aqui, fez um fundo mais baixo, e quebrou ele aqui para cima e voltou nessa região. Percebam onde ele voltou? Nessa zona aqui. Então, se ele segurar aqui e continuar para cá, lembre-se, ele tem alvo lá para cima, tá? Fiquem atentos em relação a isso, ok? Não saiam tomando decisões precipitadas. O mercado, através do volume, ele mostra o que ele está fazendo. Se a gente pegar aqui, nós tirarmos o zoom do 15 e trazermos esse preço de volta aqui, nós teremos aqui o nosso order block dos 5 minutos abaixo da zona aqui do topo. Por que eu marco esse order block abaixo do topo? Né? Porque aqui, esse preço aqui, ele gerou uma zona de liquidez, ó. Você tem topos aqui. Então, se ele vier aqui,
muito provavelmente ele pode ou ir embora direto, ou voltar, fazendo um sweep ali em cima, que esse sweep, inclusive, pode levar até o alvo que eu estava falando sexta-feira, né? Lembrem-se que eu falei para vocês na live na sexta-feira, quem acompanhou, eu tava falando para vocês, o preço estava aqui, ó, né? Eu tava falando, ó, esse preço pode vir aqui. Só que a partir do momento que ele perdesse o fundo, eu avisei, ó, se ele perdesse o fundo, ele se movimenta. E não exatamente, eu falei que poderia ser um teste aqui nesse fundo, né? Subiu um pouco mais, mas ele deu a venda. Então isso aí vocês têm que ter atenção, né? Fazer a venda exatamente aonde tem a probabilidade aí do negócio acontecer, tá? Então fique com atenção isso aí. E outro ponto de atenção também é essa região aqui, ó, tá? Esse fundo aqui. Fiquem espertos. Mas o ruim aqui é que é o seguinte, né? Ele desceu de uma vez. Ele não deixou pullbacks. Então, na volta agora, isso aqui pode ser uma mitigação. E aqui vocês têm que estar muito atento em relação a sweeps, tá? O que acontece? Quando o preço começa a fazer a subida dessa forma aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está deixando liquidez. Aí ele vai subindo assim, ó. Dali a pouco ele faz aqui assim, ó, ele quebra aqui, volta lá embaixo, raspa tudo isso aqui e aí ele dá outra puxada, né? Então fiquem espertos com esse tipo de movimentação, tá? Aqui no meio, vocês percebam, a gente está aqui no 15 minutos, eu não tenho nem o que fazer aqui de marcação, porque eu não tenho pivôs, eu não tenho nada, tá? Então a gente vai deixar marcado aqui essa zona da extremidade, essa extremidade aqui, que eu vou deixar marcada agora, que ela ficou válida, tá? O que a gente tem como atenção aqui? Isso aqui é um fundo forte, tá? Ele veio aqui bater e não conseguiu romper. Tanto é que a ferramenta nossa aqui, que a gente usa para auxílio do Smart Money, ela deixou marcado aqui, ó, Strong Low. Claro, pode acontecer de esse preço vir aqui e rasgar? Claro que pode. Tudo pode, ainda mais depois do final de semana, que a gente não sabe o que está acontecendo e o índice só vai abrir amanhã, né? Mas fiquem atentos a esse range aqui, tá? É aqui que a gente trabalha amanhã. Então, se for pensar em alguma coisa, cuide dessa zona aqui, porque você está no meio do caminho. Espera o preço subir, espera ele formar um pivô, aí você pode, de repente, arriscar uma operação de subida, né? Se ele tem alvo lá para cima. E aí, se rolar stop, vocês vão saber que o stop é aquele stop curtinho e quando ele te estopar, ele vai virar e você vai entrar vendido. É assim que faz dinheiro no Smart Money, né? Se você errar, estopou curto, virou, fez estrutura do lado contrário, entra vendido, né? O Smart Money possibilita isso. Tá, turma? Então, a gente tem essas marcações aqui, ó. Deixa lá o order block de 1 hora, que é aquele flip lá em cima, aquela inversão de polaridade. E aqui nós temos as nossas regiões de operação. Seja esse fundo aqui, né? Que é o, ó, tá vendo? Ó, é o fundo que não é rompido, foi segurado. Então, se aqui o fundo é forte, é ficar esperto para uma possível subida do preço. Lógico, sempre tudo com confirmação, tá? Não vão fazer que nem quinta-feira, da galera ficar querendo vender aqui só porque tinha um order block aqui. Porque os order blocks, se eles forem fracos, o preço vai passar batido. E aqui o preço já tinha mostrado que ele não estava com cara de parar no order block, tanto que ele não renovou o mínimo. Beleza? Então fiquem atentos com isso. Certo, turminha? Então aqui no índice, esse é o desenho aí, a marcação que a gente tem para amanhã, tá? Só lembrando o seguinte, se ele fizer isso aqui, aí vocês vão ficar espertos para continuidade, né? Se ele perder o fundo, né? E aí o que entra em cena? Se por um acaso ele perder esse fundo aqui, abrir amanhã dando continuidade. Chegando aqui, não rompeu o fundo, o que vocês têm que esperar para comprar? Romper, né? Opa, tá difícil de desenhar aqui, hein? Né? Precisa romper o topinho, voltar e aí dar compra. Sempre na confirmação, tá? Tomando cuidado
para não fazer besteira entrando na frente do trem. Certo, turma? Bora pro segundo nosso, o Doleta. Doleta passou batido essa semana, né? Aqui, né? Na sexta-feira, o que ele fez aqui, ó? Deixa eu só... Sexta-feira, abriu aqui, rasgou para baixo, chegou no order block dos 15 minutos, fez o sweep, olha só, movimentação clássica do sweep, perceberam ou não? Olha aqui, ó, fez o fundo, fez o topo, fez o fundo, não rompeu o fundo, voltou, não teve força para romper, passou para o lado de cima, pegou a liquidez e rasgou. Esse é o clássico movimento e quem ficou atento pegou uma bela de uma compra aí nesse teste aí do fundo, né, do dólar, sendo que era um order block do 15 minutos. Olha o dólar, o que a gente tem aqui, ó. O dólar ele tá fazendo só boss, tá? Então, só boss. Tempo, tá, não é só bosta. Foi sem querer, turma. Então aqui, ó, fez um boss aqui, fez outro boss aqui. E agora ele voltou para buscar liquidez aqui nessa região. Então tem que tomar cuidado com a abertura amanhã, se ele não vai fazer isso aqui para continuar. Ok? Tenham cuidado com isso. Agora, se ele abrir aqui para cima, vocês vão estar atentos aonde? Aqui. Nesse ponto aqui. Tá? Nesse order block do 15 minutos. Porque isso aqui, ele pode usar essa liquidez aqui para capturar e continuar descendo, certo? Então, muita atenção aí. E depois, se ele passar direto aí, a outra atenção, está marcado lá pelo indicador, é essa região de order block lá em cima, certo? Antes, queria deixar um outro recado que eu esqueci de passar para vocês lá no início, turma. Essa semana é a aula ao vivo com o pessoal da turma. Então, os pregões de segunda, quarta e sexta, via YouTube, serão um pouco mais curtos. Eles serão das 9h30 às 10h30, tá? Então, mais uma vez, compreensão aí. Dando foco para a turma do treinamento. Aí, a partir da semana que vem, a gente volta, né, com os pregões normais. Aí como a gente faz, beleza? E podem ter certeza de uma coisa, eu tô pensando já, tô fazendo as minhas ideias aqui para o ano que vem, né? Já preparando o ano que vem, e muito provavelmente para o ano que vem vai ter alguns dias, talvez eu use a terça e a quinta, spoiler de 2024, tá, galera? Para vocês já meter aquele like, se inscrever no canal e já não deixar passar. Talvez na terça e quinta eu comece a fazer live também olhando o mercado americano. Beleza? Para a turma que está operando na Apex aí, porque é um mercado que começa um pouco mais tarde. Então aí a gente pode fazer uma live um pouquinho mais tarde e ir até um pouco mais tarde também, para aproveitar a abertura do mercado americano e pegar ali depois das 11 até o meio-dia, dali a pouco, para a gente estar operando aí, olhando, analisando junto o mercado americano. Viu? Fechou? Então, bora seguir aqui. O dólar a gente tem isso, tá? Muito cuidado com essa marcação. As marcações que a gente tem de dólar aqui é para cima, é para baixo, tá? Porque ele ainda tem alvo aqui. Ok? Tem alvo aqui no 4884. Sabemos se ele vai chegar? Não, não sabemos. Porque talvez aqui já possa ter sido o alvo, né? Se ali for o alvo, a gente vai saber, porque ele vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, e vai fazer isso aqui, isso aqui, e isso aqui, tá? Aí então, ele acabou esse pullback e está dando continuidade na tendência de alta. Então, muita atenção nessa movimentação do dólar aqui em cima, que pode significar inclusive isso, tá? Fiquem atentos a tudo que está acontecendo lá fora. Isso aí é muito importante, tá? O dólar é extremamente volátil em relação a essas notícias, essas coisas que estão acontecendo lá fora.
Deixa eu marcar o meu 15 minutos aqui, deixar ele lá em cima também. Esse carinha aqui. E aqui, muita atenção nessa zona aqui, ó. Certo? Isso aqui não é para... Não sei se consegue amanhã, né? Mas muita atenção, porque aqui nós temos uma liquidez gigantesca nessa zona ali em cima, no dólar. Fechou? Então era isso, galerinha. Dólar é o que nós temos. Bora falar do euro. O euro já começou aí a movimentação dele, né? Já na sexta-feira veio fazer a captura aqui daquela região que eu falei, deu outra operação. Aqui agora a gente tem qual ponto para a gente observar? A abertura do mercado agora tem essa aqui, ó, liquidez, ok? Então fiquem espertos, se por um acaso ele não vai fazer isso aqui, ok? Afinal de contas, agora, deixa eu tirar isso aqui. Bom, quando a gente olha o time frame mais longo, a gente vê que ele fez o que aqui, ó, veio buscar a liquidez aqui desse fundo, quebrou a estrutura, veio testar aqui em cima, tá vindo testar aqui embaixo agora para dar uma possível continuidade nesse movimento aqui, tá? Então, fiquem atentos porque ele está fazendo quebra de estrutura e fazendo topos e fundos mais altos, né? E percebam que é o seguinte, ó, olha o alvo onde a gente tem. É lá em cima onde está marcado, então ele tem muita coisa ainda para subir, tá? E mesmo que ele não vá subir, que ele vá falhar, ele pode fazer isso aqui, ó, até aqui ainda, até essa região aqui, para falhar e voltar. Então, tem alvo na conta. Só fiquem espertos se ele perder esse fundo, tá? Porque esse fundo aqui, na atual circunstância, ele pode ser um fundo fraco. E se perder esse fundo, aí, ó, bye bye. Beleza? Então, fiquem atentos aí a essas movimentações do euro. Fechou, turminha? Bora falar do GBP-USD. Ó, GBP-USD, a mesma coisa, tá? Só que o GBP, o que vocês têm que tomar cuidado, ele em relação ao euro também. Ó, o GBP já está num movimento meio contrário, né? Apesar de ele estar fazendo um movimento, ó, onde ele não rompeu fundo, deixou liquidez, subiu, voltou e pegou aqui a parte do fundão. Só que ele não passou daqui, tá? Se ele continuar aqui, já era. Para dar compra, ele precisa passar daqui, voltar, e aí sim vocês terão a oportunidade de compra. Aqui a gente não tem movimentação nenhuma, tá? Nessa região aqui onde ele está, a não ser que vocês vão optar por alguma operação de risco, né? Operação de captura de liquidez nessas regiões aqui. Fora isso, eu diria que tem que esperar o preço mostrar o lado que ele está querendo ir. Porque aqui ele veio no alvo, ó. Ele veio no order block, então pode ser que ele faça isso aqui. Inclusive, fiquem atentos com esse fundo aqui, tá? Na perda desse fundo, ele poder vir testar aqui para baixo esse outro order block aqui lá de trás do gráfico de 1 hora, que é onde está marcado ali o nosso limite. Beleza, galera? Então, no GBP-USD, vocês têm que estar atentos a isso. Bitcoin, ó, a Bitcoin está querendo seguir aquele caminho que a gente tinha falado semana passada, né? Tem uma zona de liquidez extrema aqui, então é muito provável que ela possa vir fazer um teste aqui nessa região. Ó, tenho liquidez aqui e tenho liquidez no topo. Então aqui ela pode fazer aqui, voltar, subir e aí vai lá para casa dos 40 e poucos mil aí que a gente tem como alvo, que na verdade é os 40 mil lá em cima, pelo gráfico maior, né, que a gente já tinha mostrado para vocês
Ó, no estudo da semana passada, tem uma região lá de cima, mas olha aqui, ó, vamos botar o 4 horas que ele dá mais tempo. Percebam que o preço vem subindo e ele tem alvos lá para cima, ó, certo? A única coisa que eu falo que tem que tomar cuidado era aqui, que era esse topo, e ele já rompeu, tá vendo? Ó? Ele já rompeu esse fundo aqui. Então, como ele já rompeu essa região aqui, lá vocês têm que olhar o seguinte, se ele já fez isso aqui, é possível ele fazer um reteste no topinho que rompeu para continuar subindo. Então, muita atenção nessa Bitcoin para estar operando do lado certo, certo? Ó, né? A gente tem aqui a região do topo rompida, é justamente essa aqui, ó. Tá? Essa zona aqui, tá vendo, ó? Essa aqui. Então, ali é o ponto para vocês estarem observando como tomada de decisão, porque ela deu agora uma bela de uma esticada, né? Então, fiquem atentos em relação a isso aí na Bitcoin. Beleza? Bora falar do ouro. O ourinho já ó, passou do 2000, tá? Seguindo rumo acima. Deixa eu só limpar esse monte de marcação aqui para trás, para a gente fazer marcações novas. Bora usar o nosso 15 minutos aqui para a gente entender o que está acontecendo no ouro. Ó. Situação do ouro. Rompimento de topo. Rompeu a barreira dos $2.000. Tá? Atenção, pessoal, muita atenção. Aqui eu tenho uma LTA, ó, certo? O varejo adora LTA. Então, fiquem atentos nessa região. Para quê? Para tomada de decisão. Então, certo? Vou só deixar aqui bem direitinho para vocês, ó. Para vocês entenderem o quê? Para que esse ouro perca e possa dar vendas, ele teria que fazer isso aqui. Tá? Atenção ao quê? Liquidez, tá? Então, dele poder fazer isso aqui para depois carregar. Esses sweeps aqui, ó, que ele adora fazer, ó, deixa eu só fazer certo. Esses sweeps aqui que ele adora fazer, ó, tá vendo, ó? Ele viola o fundo para fazer captura de liquidez. Aqui, ó, deixa eu tirar o zoom que vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Ó. Aqui, ó, ele tinha feito o quê? Deixou fundo, veio, capturou liquidez. Deixou fundo, rompeu, veio, buscou liquidez. Agora ele está fazendo a mesma coisa. Então, o que ele está montando aqui agora? Com esse topo aqui, esse fundo e esse fundo. Ele está fazendo exatamente a mesma arapuca. De estopar a galera para depois poder subir, tá? Então fiquem muito atentos em relação a isso no ouro. E aí, no 15 minutos, a gente tem essa situação aqui, ó, que vocês têm que entender. Esse aqui são os pontos compradores. Está vendo onde o preço é marcado? Ele nos mostra exatamente o que a gente precisa estar atento para a tomada de decisão. Compra nessas regiões aqui de baixo. Não vão inventar de vender, tá? A situação que a gente está vivendo com a instabilidade por causa da guerra no Oriente Médio, não vai vender ouro agora, tá? Porque isso aí ela é lastro, ela é o metal que garante as coisas. Então, quando as moedas ficam estáveis em situações de guerra, o ouro se valoriza. Então, ele está para o lado, ele está virado para cima, não vendam ouro, tá? Espere ele voltar e compra, beleza? E para a gente finalizar, bora falar do nosso Nasdaq e do nosso S&P. Nasdaq, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos uma situação de topo e de fundo.
aqui, né? Temos marcado aqui esse fundo, que é o fundo que precisa ser rompido para dar continuidade. Esse cara aqui, né? Aqui, ó, e aqui temos essa região aqui, esse range. Então, o preço abriu fazendo gap de alta. Cuidado, porque isso aqui pode ter sido a liquidez que ele pegou aqui nesse fundo quádruplo para ir até lá em cima. Ele tem que voltar aqui, tá? Ah, vai voltar, não sei se ele vai voltar amanhã ou se ele vai seguir reto. Mas eu tenho uma região aqui em cima de reteste que precisa ser feita. Essa aqui, ok? Ah, mas não vai ser amanhã. Não, a gente nunca sabe quando vai ser. Né? O que a gente está falando aqui, pela situação que a gente tem, ó, desceu, subiu, desceu. Agora ele pode estar fazendo um pullback para continuar descendo. Então nós temos esse cara aqui, ó, para a gente observar. Então vocês estão vendo como eu tenho a minha região premium, minha região desconto, o meu 50%. Então eu tenho um reteste de 50% e eu tenho esse reteste aqui nessa zona para a gente estar aguardando por alguma tomada de decisão. Né? Esse é o melhor caminho a gente está tomando no Nasdaq, esperando por algo nesse sentido. Beleza? Então tomem muito cuidado em relação a isso. Vocês estão vendo que eu não estou marcando muito vídeo, né? Não estou marcando muito gráfico, fazendo muito order block, que é para não confundir vocês. Vocês precisam ter ciência do que? Quais são as principais regiões a serem marcadas. Só isso. Não precisa ficar enchendo o gráfico de coisa. Tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Possível choque a gente tem nessa zona aqui. Só aqui a gente tem choque, tá? Então se ele romper esse topo aqui, vai ter choque. Se não, enquanto estiver ali embaixo, ele ainda pode testar e continuar descendo, porque a tendência é de baixa, sem sombra de dúvidas. Olha aqui, ó, no Nasdaq, certo? Perda de estrutura e vai descendo, vai embora, já beirando os 14 mil. A tendência é que se ele não faz esse pullback, inclusive mesmo ele fazendo esse pullback aqui, ó, a tendência é que ele venha para testar os 14 mil, tá? Que ele vai buscar. E só para vocês entenderem, os 60 minutos, ó, ele tem alvo. O alvo no 60 é justamente aqui, ó, o 13.900. Então ele tem caminho para baixo, beleza? Fiquem atentos em relação a isso aí. Bora falar da S&P. S&P é a mesma coisa. A diferença é que a S&P tem o que aqui, ó? Eu tenho a região marcada lá em cima e ele está fazendo a mesma coisa. Só que aqui a diferença é o quê? Ele já fez o ele já fez o boss. Então, para que esse preço reverta, ele teria que pegar essa liquidez aqui, levar o preço aqui, para depois dar a venda e depois subir. Reparem que o caminho ele é bem complexo, tá? Para compra. Então, fiquem atentos em relação a isso. Eu falo porque assim, ó, nós tivemos 3 dias aí, ó, quarta, quinta e sexta, onde a gente ficou fazendo compras, né? Teve um dia que, 2 dias, um dia que eu saí, na meta, um dia que eu saí quase zerado, teve a quinta que eu fiz eu fiz $350, teve a sexta que eu acabei não operando porque eu estava resolvendo os problemas da plataforma lá. Não, operei sim, fiz aqueles $185 lá na subida. Só que o que acontece? A gente ganhou na subida e depois não pegou a venda. Então a gente tem que estar sempre atento a estar olhando para o lado que o mercado está virado, tá, turma? Vamos procurar o seguinte: o mercado está perdendo fundo, né? O mercado está perdendo fundo, quebrando estrutura. Olha que situação clássica que ele tem de venda aqui, ó. Ele subir aqui, pegar a liquidez e continuar descendo. Então a gente tem que estar atento a isso. Ah, tomou stopinho aqui, o mercado passou direto, vai ter venda aqui, ó. Por que você pode vir aqui e testar o topo? Aí sim você pode vender aqui para ver
depois aqui na parte de baixo, aonde é que possivelmente ele vai te dar compra. Aí é que você vira a chave olhando para o lado contrário, mas enquanto ele tiver com a tendência e a estrutura virada para baixo, a gente vai olhar para baixo, certo? Então era isso, turminha. Meu, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem presentes. Não se esqueçam de deixar aquele like, curtir o canal, isso é muito importante para nós. Conto demais com a colaboração de vocês, tá? Um grande abraço a todos, uma excelente semana e vejo vocês na live amanhã a partir das 9h30 da manhã. Fechado? Um grande abraço, turma, e até amanhã.